O Apocalipse, para estudar, ele precisa de metodologia, ele precisa... o certo seria pegar todo o livro e resumir e colocar... Porque hoje aqui nós não estamos numa escola teológica. Nós estamos aqui estudando juntos, uma escola bíblica. Então, não adianta ficar passando aqui por uma coisa de... uma cátedra aqui, tudo especial para poder apresentar aqui sobre... Não é assim. Então, o certo aqui é despertar, motivar e dar um panorama para que nós possamos sair daqui mais conhecedores, e daqui a pouco mais outro estudo, a gente aumenta e vai... Eu vou falar, isso aqui serve um pontapé inicial para vocês ficarem pesquisando. Agora, muito cuidado com essa pesquisa, porque eu coloquei lá no final, lá para frente, nas próximas aulas, até hoje eu mostro para vocês, um slide que desnorteia a cabeça de qualquer um. Se vocês virem, pegarem na internet, tentarem estudar na internet sem uma orientação, eu fico preocupado. Porque existe, como eu falei para vocês, três teorias. Uma pré-tribulacionista, uma meso-tribulacionista e a pós-tribulacionista. Então, essas três todas estão por aí, vertentes. E estudiosos, e colocam quadros, e perfilam durante toda a história as trombetas que já estão acontecendo há muito tempo. Nós estamos na teoria, como falei para vocês, eu não estou perdendo tempo com essas teorias, eu estou indo para pós-tribulacionista. É aquela que depois do arrebatamento vem a última semana, e aí vem as trombetas, e todas vão acontecer ainda. Okay? Então Jesus, ele vem no arrebatamento, nos ares, não pisa, nenhum olho, no piscar de olhos, ninguém o vê, mas lá na Batalha do Armagedon, no último, certo? No final dessa semana de 7 anos, ele pisa no pé das oliveiras, no monte das oliveiras. Pisa em todo o olho no vento. Okay? Então tem algumas diferenças que aí o pessoal faz, não, a volta de Jesus é bem no meio das 7 semanas. É a mesma. E aí, eu não vou aqui agora fazer um estudo sobre isso, senão a gente vai sair muito. Tá? E aí vocês vão entender que eu tenho certeza e tenho consciência para vocês, eu dei isso aqui já uns 3 anos atrás aqui na igreja, e eu provo para vocês na palavra que essa que nós estamos dando aqui é a nova. Eu provo na palavra. Tá? Então, estudos que eu fiz, juntei, e é visível hoje a maioria do grupo das igrejas evangélicas acreditam nessa teoria que estamos aqui. Eu tenho um livro lá em casa, de uma vertente chamada Árvore da Vida. Aí eu fui curioso, peguei esse livro para ler, são 2 livros, que falam sobre todo esse plano do Apocalipse. E para eles as trombetas já estão acontecendo desde há muito tempo. Entendeu? E aí vocês verem isso lá, abandone essa vida, isso vai enrolar a cabeça de vocês todinho. Tá bom? É o seguinte, capítulo 8, eu quero bater de novo nas trombetas aqui. Nós vamos tentar ir até a última trombeta. E vamos lá aí, a aula, né? Vamos lá naquela primeira que eu falei para você. Você foi. Quero fazer mais um resumo aqui, para vocês entenderem melhor, para pegar e guardar. Nós estamos aqui seguindo um pouco isso aí. Jesus glorificado, capítulo 1, o Senhor da igreja na terra, capítulo 2 e 3, que foram as cartas, okay? Com a igreja no céu, capítulo 4 aparece ela, já os 24 anciões, né? João vendo o trono, a igreja representada no céu, o Antigo e o Novo Testamento, os 24 anciões, 12 e 12. E aí, capítulo 5, a visão do trono, okay? E aí também o que? O livro selado, lembra? Quem é digno de abrir o livro? Ninguém, somente o Cordeiro. Né? Não vou. Última semana, tribulação, capítulo 6 a 18. Nós falamos na aula anterior sobre aquele cálculo, se lembra? Das 70 semanas determinadas para o povo de Israel no livro de Daniel. Livro totalmente auxiliar para o entendimento do Apocalipse. Uma das maiores revelações acerca do Apocalipse se complementam com o livro de Daniel, as revelações de Daniel. Então, lá
foi determinado 70 semanas de anos. Se você colocar isso, você vai ver que eu, seguindo lá o cálculo, vamos ver se eu consigo lembrar tudo, na hora que, daquela época em que eles são praticamente, vão para o exílio, até a data que Ciro, né, até Ciro manda retornar o povo para Israel. Depois lá na frente tem mais outra parte que junta, que é da independência do povo dos Macabeus. Eu não vou retornar aqui agora, gente, porque senão minha cabeça não gosto de decorar. Né? E é só sei que é o seguinte, nessas semanas todas de anos, a contagem ela até se encerra na cruz. Ok? Se encerra na cruz. E quando ela se encerra na cruz, fica faltando. Por que ela se encerra? Não se encerra na cruz, ela é pausada pela cruz. Quando a cruz vem, Jesus morre na cruz, se encerra a contagem, e aí Jesus abre um vão ali para todos. Não é tempo de judeu nem de Israel, é tempo para todos virem para Jesus. Ele veio com salvação para todos, tanto para Israel como para gentios. Só que isso vai terminar com o arrebatamento. A igreja sobe, mas Israel continua. Aí começa a contagem novamente. E o que? Provamos aqui que falta uma semana de anos. Esses 7 anos, justamente aí, é a tribulação. E o que vai acontecer nessas 7 semanas de anos, está aí no capítulo 6 ao 18. Nós já falamos do 6 e do 7, que são os 7 selos. Ok? E agora estamos no capítulo 8. Você pode passar lá para isso. Capítulo 8. Né? Só querendo mostrar para vocês aí, para dar uma resumida, tá? A primeira vinda de Jesus, aí vem a era da igreja, arrebatamento, depois daquele negocinho amarelo lá, tá vendo? Nós estamos ali naquele círculo amarelo. Okay? Depois que o arrebatamento, 7 anos de tribulação, Jesus vem, a batalha do Armagedon. A batalha do Armagedon faz parte da última taça da ira. As taças da ira que é na 7ª trombeta, no final da 7ª trombeta. Okay? Então é o episódio final. Aí começa o milênio, o reino de Cristo aqui na terra, com a sua igreja. Né? E aí vem depois o juízo final, ao longo do milênio, 1000 anos, e aí o evangelho eterno, a eternidade. Okay? Então, eu coloquei essa figura aqui que eu achei muito interessante. Ela está aqui escura, né? Mas lá em cima está 7 selos, olha só. Aí em seguida está 7, o quê? Trombetas. 7 trombetas. E em seguida vem o quê? Né? 7 parênteses. Não. Primeiro ali, ó, são livros de 7 selos. Estão os 7 selos embaixo ali, vermelho. Tá? Você vê que no 6º para o 7º tem um parênteses ali. Você se lembra do parênteses? O 6º selo foi quando houve a revelação da visão dos mártires, da oração dos mártires, e aí deu uma parada, como se Deus quisesse começar a responder. Você não vai ver muito no 6º selo, você vai ver a visão dos mártires, e que estão, as suas salvas de oração, estão indo diante de Deus, pelo sofrimento de todos os santos aqui na terra. E aí, ele começa o 7º selo. No 7º selo, ele vai falar do que está embaixo, as 7 trombetas. Ok? E aí, nas 7 trombetas, depois da última trombeta, a 7ª, dá acesso às 7 taças da ira. Ok? Então, é só para vocês verem que tudo 7, inclusive 7 cartas da Ásia, 7, né? Igreja, né? Selos, 7 trombetas, 7 taças, ok? Vamos passar. Bem, vocês se lembram do 7º selo? Vamos fazer um resuminho lá. Primeiro ao 4º selo, vocês se lembram do cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto e o cavalo amarelo, mas que nós vimos aqui que é uma possibilidade de ser cavalo verde. Ok? Possibilidade, que é teoria. Ok? E aí, vamos por o 5º selo. O 5º selo, se eu não me engano, o 5º selo fala sobre os assinalados. 144 mil judeus que receberão o selo na testa, uma identificação.
pois eles passarão por todos os 3 anos e meio da grande tribulação, é dividida em pequena e grande, 3 anos e meio iniciais, 3 anos e meio finais, a grande. Passarão pela grande tribulação, 3 anos e meio, por todas as tormentas que o anticristo vai fazer, mas serão preservados. Houve a visão do quinto selo. No 6º selo, engraçado que no 1º ou 4º selo se anuncia profeticamente, abre os selos com uma voz de trovão. Quando chega no 6º selo, que eu falei que vai ter o silêncio, que apresenta o clamor dos mártires, das mortes dos mártires, daqueles que morreram pela causa do Evangelho, olha, aí há um tremor de terra. Olha só. E no 7º selo, que começa, há um silêncio, fala assim, inicia logo, um silêncio no céu. Por que um silêncio no céu? Porque na verdade está havendo aí um momento de reflexão no céu, para começar a liberar as maiores julgamentos que se pode existir em Deus. O 7º selo é o 7º para apresentar julgamentos. Ok? E eles vêm em forma dupla, porque vêm trombetas e vêm taças. Okay? Todas falando de um período quê? De coisas e fatos correlacionados aos 7 anos. Okay? De vez em quando eu vou dar aqui para vocês uma noção de mais ou menos onde é que ele está dentro dos 7 anos. Mas somente mediante confirmação dos fatos. Como eu falei para vocês, o livro do Apocalipse ele era selado por fora e por dentro, não é isso? Ele era escrito por fora e escrito por dentro. Esse escrito por fora são os fatos que se julgam externamente com os que estão escritos por dentro. E aí revelam para nós o verdadeiro entendimento do livro. Então, precisamos do que está fora para justificar o caminho. Tá? Então, o silêncio no céu, e aí, surpresas, novos juízos. Primeiras orações são derramadas sobre a terra, depois as trombetas são as orações. A gente pega a salva das orações, e a salva das orações ele vai e joga na terra. O que é isso? A salva já vai subir diante de Deus, mas ele pega e joga na terra. Quando ele joga na terra, está dizendo o quê? Que essas orações foram retornadas de Deus, estão sendo o resultado delas, a resposta delas, estão lançadas em juízos na terra. Então, aquele negócio, nós sempre sofremos, passamos por perseguições, desde os leões da igreja primitiva, homens e mulheres morreram, estão morrendo hoje missionários, pelo EI, lá fora na Europa. Olha, a igreja sofreu nessa jornada na terra. Nada mais do que o 6º selo para dar referência a esses homens e mulheres. E Deus lança o juízo, porque é hora de juízo. Desculpem, esqueça um pouco a questão, mas a hora já passou do amor, ainda existe amor, mas Deus tem um compromisso com a sua palavra. Quando ele falou nas cartas do Apocalipse, ao longo de todo o período da história da igreja, sobre ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer, ele estava falando sério, porque ele quer que todos se salvem, todos permaneçam firmes, porque depois que começar esse tempo aí, não tem como retroceder. Ele não quer que isso caia sobre nenhum homem se pudesse, mas a decisão do livre-arbítrio cabe a cada um. Ele respeita. Ele não fez robô, ele fez homens que têm a faculdade de criar, decidir sim e não. Isso é divino. Não há mais coisa divina, que eu já falei para vocês, no homem do que o processo de decisão. Ele tem capacidade de pegar todas as informações e decidir, eu quero isso. Isso é divino. Isso aí é o maior pigmento de Deus, o DNA de Deus em cima de nós. Então, quando Deus falou isso, espera vocês vão ter que ter regras, vão ter que ter, como Deus deu as regras para o povo no Monte Sinai, também Deus organizou o universo sobre regras. Então, ele estabeleceu, no final, vai ter, como Noé falou, ficou 50 anos fazendo um anal, no meio da terra, o pessoal falou que ele é maluco. É maluco esse homem, isso não existe. Para que vai servir um barco desse tamanho? Para que nada desse cara é maluco? Mas foi uma geração para ver o quê? Uma geração para ver uma arca sendo levantada, mas se declinando, se caindo, é igualzinho que nós estamos passando.
E por isso que Jesus, numa certa fase lá no Evangelho, fala assim, pede um sinal para ele e fala, o único sinal que eu tenho para vocês é o sinal de Noé. Poxa vida. Ai, Jesus. Uma hora dessa, né? Meu Deus do céu. Deixa eu desligar esse negócio. Então, olha só. As primeiras orações são derramadas, até depois as trombetas são preparadas. As primeiras 4 trombetas são similares aos 4 selos. Os 4 selos, se lembram? Falam até mais ou menos ali os 3 anos e meio iniciais. Falam dos cavalos. São um período mais brandos, porque acontecem coisas com os homens, né? Vai vir lá o cavalo branco, a besta se pronunciando, se apresentando sobre a terra para governar com vitória, com soluções, com paz, prosperidade para todo mundo, apresentando soluções e dilemas para toda a humanidade. E aí vem aí o cavalo vermelho, que são guerras, violência, grupos contra grupos, né? Aí vem o cavalo preto, que é fome, miséria, decorrente talvez dessas guerras, okay? E aí do colapso do homem, você vai ver que o mundo vai entrar em colapso. Eu estava estudando um dia, essa semana, e ele falava o seguinte: o que vai acontecer, vai ter um momento que a pressão maligna vai ser tão grande no meio dos homens dessa época, que eles assemelham àquele endemoniado de Gadareno, vocês se lembram? Que ele se jogava no fogo, se jogava na água, e que ninguém conseguia resolver aquele problema. Aí Jesus vem e liberta o homem. E ele falou: só tem caixa, só sai com jejum e oração. Então é o seguinte, pressões, demônios, vocês vão ver que tem uma trombeta que vai abrir os demônios que estão encarcerados, né? O poço do abismo vai ser aberto, vai ser entregue a chave a uma estrela que vai cair do céu. A gente vai ver daqui a pouco. Esses demônios que vão vir, em algumas interpretações na internet, vão dar como gafanhotos. Não tem nada a ver com gafanhoto, por favor. Gente, quando vocês estiverem lendo o Apocalipse, não vejam de forma literal. Não é aquilo que vocês estão lendo. Vocês vão ver aqui, que eu vou falar aqui hoje, totalmente, tem que ter uma mente que traga os símbolos para uma realidade natural aqui nossa. Uma saraiva caindo do céu, será que vai ser real? Ou se é uma coisa, uma pressão, um impacto sobre o mundo? A gente tem que entender. Então, cuidado, que na internet está cheio disso, que vai atingir as águas, vermelho, sinal, sangue, e aí os peixes vão morrer. Não tem nada de peixe morrendo. Vamos chegar lá. Essas 4 trombetas vai ser períodos em que vai acontecer fenômenos. E a gente viu lá o cavalo amarelo sobre pestes, tudo. A último cavalo amarelo junta tudo, peste, fome, tudo, você pode imaginar. E aí, nós trouxemos aqui uma coisinha à parte, um estudozinho à parte da aula que nós fizemos, que pode ser o significado de amarelo em algumas traduções, em outras traduções, inclusive no hebraico, se é a palavra grega, hebraico, glórios. E glórios é verde. E se você juntar, só para resumir, cavalo branco, branco, correto? Cavalo vermelho, vermelho, branco, vermelho. Cavalo preto, branco, vermelho, preto. E mais verde, dá as cores existentes em todas as bandeiras de países do Islã. Então eu quero deixar isso como interrogação. E um grande estudioso, nesses dias, que fazendo isso, falou: ué, vai entender que estão matando, o Islã está matando cristãos na África. Está havendo grandes perseguições, matando. Quem sabe se apresenta nesse momento aí, no finalzinho dos 3 anos e meio, uma manipulação dessa besta que não sabemos qual vai ser o país. Pode ser Turquia, pode ser o Islã, pode ser. A possibilidade de que seja um judeu cristão apóstata. Okay? E aí acontece. E aí vem uma grande perseguição utilizando a própria bandeira do Islã. Isso aí é para. Gente, só vamos saber disso quando se aproximarem os fatos. Mas é bom nós guardarmos e ver televisão, jornal. Ok? Aí começam as outras 3 trombetas. Essas aí são as 3. Não, as 3 piores.
Tá? Nós falamos dos selos. Vamos entrar. As 4 primeiras trombetas, nós vamos agora especificá-las e vocês vão ver que elas são mais brandas e elas vão falar de períodos dos 7 anos. Sempre trazendo fatos para serem inseridos nos 7 anos, nos selos. Porque nos selos não abre os demais que nós vimos. Então todos os fatos que estão embaixo dos elencados falam sobre os 7 selos. Okay? Vamos lá. Primeira trombeta. Saraiva e fogo misturado com sangue. Saraiva, fogo e sangue. Saraiva, impacto, surpresa, coisa impactante. Uma coisa que vem do céu. Aí todo mundo pensa, caramba, é um meteorito. É um planeta que vai se aproximar e vai invadir a Terra. Vai bater na Terra. Aí começa a ver que começa um monte de coisa na internet aí. Vocês vão ver. Aí você vê lá, fogo. Fogo é o que, gente? Fogo é Deus, justiça, ira. E sangue é morte espiritual e moral. Em alguns momentos vai se ver morte que leva à morte física. Mas o sentido aí é que vai vir do céu fogo e misturado com sangue. E vai afetar e morte também. Essa é a única trombeta inicial que ela complementa o segundo selo. Se lembra do cavalo vermelho? Ela tem uma ponte com o cavalo vermelho. Então, ela com sangue, ela significa assim, que é a primeira, prestem atenção, guardem isso. Esse momento aí aproximadamente é para os 7 anos, não é para nós, igreja arrebatada, mas que vai acontecer ali nos 7 anos e vai haver um acontecimento, eu diria que essa é a única trombeta mais física e literal que existe. É que os estudos hoje é que se assemelham, é que viram realmente cair alguma coisa do céu. Ok? E que vai impactar. Há estudos, alguns teólogos que retratam que deva ser na Europa Ocidental, em que vai impactar uma terça parte da Terra. Então, possivelmente na área da Europa, onde no Império Romano ressuscitado. Vocês lembram que eu falei sobre o Império Romano ressuscitado? Que seria novamente a chaga que foi curada, mas vamos chegar lá na frente, vai ser curada. Vocês lembram da estátua de Nabucodonosor? A estátua de Nabucodonosor, seguindo a ordem dos metais com que ela era confeccionada e foi visualizada, ela simboliza momentos da humanidade de impérios. E ela praticamente, na metade dela, ela está chegando no anticristo. Tá? Depois a gente vai estudar isso no próximo. Então começa com a era de Nabucodonosor, vem assírios, vem gregos, persas, romanos, aí vem lá, e começa a se juntar as pernas. Nas pernas daqui começa o anticristo. Ok? E quando chega lá no final, há uma pedra vista vindo na base da estátua e faz com que ela explode. Naquela hora ela foi ferida. Mas aí fala em Daniel que essa chaga será curada nos últimos, na semana. Ou seja, nas 7 semanas, o Império Romano, que são as 10 artelhos, 5, seja em forma de barro e ferro, simboliza o Império Romano. E que ele vai ser ressuscitado. E aí significa o mercado comum europeu. Aponta-se que esse governo da besta, do anticristo, vai ser acompanhado de mais 2 figuras importantes. A besta, o anticristo político, que trazerá soluções, vai ser de um dos países, dos 10 países que comporão o mercado comum europeu. Vocês estão vendo aí notícias atuais sobre a saída da Inglaterra. Será que vai sair? Fiquem atentos. Porque se ela não sair, não sai mais. Okay? Porque vai ficar 10 certinho. Okay? Agora, um dos 10 vai surgir uma ponta pequena dentro das 10 pontas. Essa ponta pequena vai liderar tudo. Possivelmente, o anticristo seja representante de um dessas pontas de países que vai dominar e governar e influenciar os demais, os 10 outras nações. E essas 10 outras nações vão mover tudo. Tá? Possivelmente, essa Saraiva chega na Europa. Porque a Europa antiga, o mundo romano antigo, se retratava apenas a países na Europa.
e alguns perto dali da África, um pouco, mas era praticamente ali a Europa. E aí ele fala que ele ressuscitará. E eu estava, um dia desse, eu falei aqui, numa aula, eu estava ouvindo um ministro da Itália falando na televisão sobre economia, e ele falou assim, as seguintes palavras, incrível, né? Eu fiquei todo arrepiado. Por isso que eu estou falando, vejo notícias, jornais, isso é muito importante. Ele falava assim, nós estamos ressuscitando. Ué? Porque quem? Eram os romanos, que lideravam na época. Mas os romanos que vão se levantar agora, ninguém sabe, não é Roma. Romanos é porque o romano espiritual do anticristo é a besta que vai comandar. Ela será ressuscitada. Haverá um governo e o mercado comum europeu já está aí, tudo feito, pronto. Toda a parte financeira, agora daqui a pouco estamos colocando, já preparando o controle da 666, da besta, eu falei para vocês, que isso é um sistema de controle. Controle 666 tem a ver, estudiosos, com o sistema binário. E o sistema binário é o que compõe hoje toda a linguagem de informática, de computador. Quer ver maior controle do que você está aqui hoje falando no telefone e tem um sistema de informática que está acompanhando o que você está falando em qualquer lugar do mundo? Já existe hoje. Vocês não sabem. Isso aqui é uma coisa de guerra que eu estudei lá. Os Estados Unidos têm isso. A Rússia tem. Ele sabe que você está falando no telefone. Então, todo sistema de controle, CPF, identidade, tudo que você comprar, aonde você está, tudo estará sendo rastreado. É o mesmo. Isso feito porque é um rastreador, que já tem carro hoje, tem em tudo que é lugar, mas como é que poderia ser colocado no corpo humano? Ele precisa ter eletricidade, precisa ter algo que crie uma diferença de potencial elétrico para que haja uma bateria. É uma bateria. Se a bateria botar no seu corpo, você morre. O material daqui é extremamente químico, não pode botar no seu sangue. Então, eles estudaram e viram que somente em 2 lugares do corpo humano existe uma capacidade, pela diferença de temperatura que existe no seu corpo, criar uma diferença de potencial nesse tipo de metalzinho que eles fazem, o equipamento. Qual é? A palma da mão ou na testa. Ok? Então, isso aí é científico, não tem nada a ver com simbologia, mas ali fala na testa, na palma da mão. Exato. Bateu com os cientistas. E já tem aí, a Dilma já está em estudos no Brasil. Já está na Europa, está rodando em vários países já. Daqui a pouco está instituído, a pessoa só passa a mão assim. Ok? Vocês vão ver isso ainda caminhar rápido e não vai ter que ninguém segure. Vai acontecer. Porque isso vai gerar o quê? A ONU já está querendo algo parecido. Sabe para quê? Por causa da segurança mundial. Todos vão ter que ter. Porque vai o quê? Vai ter mais segurança no mundo. Todos estarão sendo rastreados, todos têm o seu código. Então esse negócio, pastor, o crente pode deixar, se der uma opção de você voluntariamente dizer, eu não quero, amém. Mas se o governo dizer que todo mundo vai ter, se submeta às autoridades constituídas, como diz a Bíblia. Por quê, irmão? Porque tudo isso não adianta, vai vir como um cavalo, rápido, com força, vai ser impresso, vai ser imposto, e aí você não tem como fugir. Sabe o que você tem que tratar? E se preocupar de fugir dessa ira. Você não tem que estar lá. Isso não foi preparado para você. Você pode usar hoje o chip, mas você não vai, você vai para o céu. Aleluia. Fala assim, mas fala forte para o seu irmão, você vai para o céu. Você vai para o céu. Você não vai estar aqui passando por isso. Amém? Então, não fica despreocupado. Eu vejo um monte de gente na televisão, preocupada. Eu vi o Silas Malafaia falando para todo mundo, tentando explicar. Cuidado, não vamos encontrar isso, tá aí. Não vai não. Você não vai participar disso não. A besta, ela só vai se manifestar, já falei para vocês aqui, nós vimos, somente após o arrebatamento da igreja. Então, quem possa daquele quem sabe que está indo bem. Agora, quem não está bem espiritual, vai estar preocupado com isso. Amém? O que significa essa besta? A besta, na verdade, é a relação dos seres viventes. Mais na frente, nós vamos falar da figura, aqui no seu dedo vai aparecer.
a figura de um animal estranho. Esses animais também são, cada uma das nações que foram, dos impérios que passaram pelo estado do Nabucodonosor, do metal, do cobre, do ouro, tal, era um país, era um império. Esses impérios eram reconhecidos, eram os desenhos, os símbolos desses impérios eram animais. Tá? Só que no último lá, vocês vão ver, é um animal estranho. É uma junção de aspectos de todos os outros animais anteriores. Um era o urso, o outro era o leão. Nabucodonosor era um leão, vocês já viram isso? Nabucodonosor, um leão de pedra. Tá? Aí depois vem lá na frente, eu acho que é o urso e tem mais outros. Se juntar esses três animais, vai dar um animal medonho, estranho. Esse animal que era visto. Na verdade, não é a figura do animal, um monstro, mas é a apresentação do anticristo espiritualmente. Vocês se lembram que Satanás, ele, como Ezequiel 28, quando ele caiu do céu, há um pronunciamento do profeta Isaías acerca de Ezequiel, os dois falam sobre Satanás, tá? Da origem, da queda. E quando eles falam sobre Satanás, eles falam, como caíste do céu, tal. Eles falam assim, a partir de hoje, tu não terás forma, tu serás feio. Ele perdeu toda a beleza. Isso aí é um simbolismo espiritual afetando que ele, como criatura, perdeu o brilho que foi feito por Deus para obedecer e ele foi rebelde. Na verdade, esse anticristo é a forma mais estranha de afastamento de Deus. Aquilo que é mais feio, contrário à beleza de Deus. Vocês vão ver aqui mais na frente que uma mulher é revelada lá em Apocalipse 10. Uma mulher depois é revelada o dragão vermelho. A mulher é a igreja de Israel e a igreja. Sabe como é que ela é representada? Como uma mulher vestida de sol. A mulher vestida de sol, você já pensou? E com as bases dela pisadas sobre a lua. Interessante, né? Então, o que significa, eu vou explicar mais na frente. E aí significa o quê? Deus sempre o mais bonito e o mais glorioso vem do sol. Vem. Mas quando se trata do maligno, uma coisa horrenda, estranha. Okay? Vamos passar, vamos aqui. Eu vou ler aqui, deixa lá. Olha lá. E havendo aberto o sétimo selo, fez silêncio no céu quase por meia hora. E viu os 7 anjos em silêncio aí apresentando, possivelmente, desencadeamento do julgamento. Tem um silêncio no céu. E viu os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto do altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso. Incensário de ouro e muito incenso. Para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Vamos parar. Engraçado. O que vocês acham dessa visão? Um anjo com incensário na mão. Vocês se lembram do tabernáculo? Em que ele pega o altar de incenso, que era de ouro, que existe o candelabro, existe o altar de ouro, e as mesas da proposição, questões da proposição. União, altar, oração e candelabro, Espírito, iluminação, Espírito Santo, presença. E aí, isso aqui viu o quê? No lugar dos santos. Aí depois vinha um véu e vinha a arca, que era só o sumo sacerdote que entrava, antes os sacerdotes faziam os seus turnos ali dentro. Aí é o seguinte, ele fala que viu, porque a figura do tabernáculo é uma figura do que existe no tabernáculo celestial, e existe. Serve para nos demonstrar para nós, apresentar para nós que existe uma posição central no reino de Deus. Nós já vimos isso, o trono. Vimos os seres viventes, vimos os 24 anciãos, vimos você lembra do mar de vidro? O chão. Tudo isso tem um significado. Pois bem, aí agora ele a visão do primeiro, no 7º selo, ele vê justamente esse anjo com incensário. E o incensário é o quê? Ele pega as salvas, vamos lá, novamente. Um incensário de ouro, e foi na mão, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar. Ou melhor,
as orações para ficar junto com o incensário e colocado sobre o altar. Gente, isso aí é o mesmo procedimento do tabernáculo, do sacerdote, quando ia fazer as suas orações. E eles faziam o incensário, aquela fumacinha cheirosa que todo mundo conhece, era juntada junto com as orações. Aí vamos parar um pouco para colocar no centro. O que é que faz Deus receber a tua oração? Precisa colocar um cheirinho bom na oração? Precisa colocar nas suas orações sólidas com um cheiro? Que cheiro é esse? O que é que faz Deus olhar para a tua oração? Não precisa mais olhar para você. Ué. O homem foi destituído, lá em Romanos fala que o homem foi destituído da sua glória. O homem perdeu no Éden a condição e a proeminência dele de qualquer reunião de comunhão com Deus. Mas Deus fez um plano. Tirou ele do Éden. Colocou um anjo com espada guardando a posição. Ué, por que guardou? Podia ter acabado, hoje não existe mais. Mas por que acabou? Porque ali se encontrava a posição de Deus falar com eles. E agora existe a espada da justiça. Está ainda. E Jesus, qual é o propósito de Jesus? Nos trazer de novo para dentro dessa posição. Por isso que temos que passar tudo pela morte da espada da justiça. Temos que morrer. Temos que morrer para entrar de novo e acessar o Santo dos Santos. É por isso que a entrada do tabernáculo, nos atos, na entrada, porque lá onde ficava fora, tem dois tipos de utensílios importantes. O altar de bronze, onde morre. Onde alguém é apresentado para morrer por você, porque você não tem nem capaz de morrer. Você não é nem capaz de se entregar para a morte. Por isso Deus proveu o seu filho. Porque ninguém fala isso. Quando se diz lá no Cordeiro, no início do Apocalipse, quem há de abrir o livro? Ninguém! Por que ele fala? Porque Jesus naquela hora, quando abriu o vácuo no céu, ele falou assim, foi lá, diz a Bíblia, que ele tomou da mão de Deus o livro. Por que ele tomou, gente? Porque ele conseguiu assumir a posição que ninguém mais ia dar sua própria vida. Ele assumiu, recebeu a glória. Hoje no céu, se alguém olhar, ele é o glorioso. Ele que pode, ele que faz tudo, e é ele que vai pegar o livro na mão e vai abrir os seus. Ele que detém tudo na mão dele. Agora é para julgar. Dentro da sua palavra. Isso deixou já tudo escrito. Vai ser conforme a palavra. Ele não é um juiz que vai fazer coisas, improvisar coisas no final. Ele já deixou tudo escrito na equação. É o que? Sabe o que? É um Deus justo. Deus justo. Gente, naquela hora, na hora da barrinha, chegava o cara na hora e perguntava, rapaz, por que você fez isso? Não vai ter esse negócio não. Ah, você não. Está aqui escrito. Você sabia que hoje, aqui na sociedade nossa, se você descumprir uma regra, uma lei do Estado, você vai ser preso? Agora, mas eu não conheço. Então, para dizer que você tem que conhecer. Você era para conhecer. É que nós erramos, nós assumimos por osmose, né? Dos pais, das mães, as regras e a ética da sociedade. E a gente vai, entramos, mas nunca paramos para ler as regras da cidade de Santos. Mas você pode ser preso por não. A mesma coisa pelo o que está escrito, está aqui. Se você entrar nesses 7 anos, não pense que você vai ser livre dessa saraivada, não. Que vai. Pois bem. Ter um incensário, isso significa o quê? Que esse anjo aqui, apesar de ser um ar minúsculo, no estudo teológico de escatologia, esse anjo aí é o Senhor Jesus. Porque ele é um anjo sacerdotal. Não está com as características? Pegando incensário, num altar de ouro, né? É um anjo sacerdotal. Então, esse anjo aí é o que está conduzindo as orações diante de Deus, o advogado, olha lá, e recebe, e aí
ele coloca a resposta no incensário, as salvas dentro do incensário, e joga onde? Na terra. Oração de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos desde a mão do anjo até diante de Deus. Qual é a única mão que sai alguma coisa e Deus recebe, irmãos? A Bíblia, não existe outro anjo que receba da mão, que manda orações da mão e Deus recebe e responde. E eu vou falar, Deus só faz isso porque tem cheiro de incenso, que é o cheiro de Cristo. Se você na sua oração não tiver o cheiro de Cristo, como é que ele vai receber a sua oração? Isso serve para a gente identificar algumas coisas para hoje. Nós somos sacerdotes também hoje. Pedro fala, reis e sacerdotes. Nós somos hoje, aquele ambiente lá não tem mais hoje. Hoje nós temos a comunhão, o altar, a oração, a presença do Espírito na nossa vida. Nós somos sacerdotes. E aí é o seguinte, esse sacerdote agora só entra no meio da presença da arca. A arca está dentro do seu coração hoje. Toda a presença de Deus estabelecida, revelada dentro de você. E aí é o seguinte, por isso que Jesus falou, eu tenho que estar lá. Eu vou, mas vou enviar o meu Espírito. Há uma troca, mas não de presença, a presença continua. Eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Há uma procura, é uma troca de pessoas, mas não de... E aí pela fé, cuidado que o maligno tenta quebrar o que é trindade hoje. É por isso que ele quebra para poder ninguém entender nada da Bíblia. Quando ele quebra a trindade, ele quebra os movimentos divinos da Bíblia. E aí a gente vai ficar perdido. Porque como é que pode ir para lá, para a destra, para a presença do Pai, os três envolvidos, para você ver que a própria história, o relato de Hebreus, apresenta a trindade. Vai para a presença, a destra do Pai, apresentar suas marcas, para nos dar a posição de justiça, né? E aí, o que o Espírito vai enviar para ficar na terra, sobre nossas vidas, dentro de nós? Pai, Filho e Espírito Santo. Então guardem cheiro de Cristo. Na minha oração há uma essência, um conteúdo, há um odor, um cheiro que sai de mim e que Deus sente na hora que recebe minhas palavras. Ele vai ver o mando, não só nas suas palavras, ele vai ver o que tem dentro de você. Ele está vendo de onde as palavras saem, de onde as palavras estão dentro da minha vida. Aquelas que estão saindo supérfluas, que só saem da boca, ele não responde. Não vem nem resposta. Mas aquelas que saem com conteúdo, que saem com cheiro, essas voltam. Guarda isso. E o anjo tomou o incensário e encheu de fogo do altar. Olha lá. Pegou o incensário, encheu com fogo do altar sobre a terra e houve depois vozes e trovões e relâmpagos. Eu já falei para vocês, quando for vozes, trovões e relâmpagos e terremotos. Isso simboliza na Bíblia juízo. Porque o terremoto e o trovão vem de onde, gente? Trovões e relâmpagos vem de onde? Do céu. E bate aonde? Na terra. Na terra. Ok? Terremotos são pressões. Movimentos impressos por quê? Por forças extraterras, você sabia disso? Quando existe um afastamento tectônico, é um terremoto. Mas quem que imprimiu a força para afastar as placas? As forças que existem no universo. E existe uma teoria, até que eu falei para vocês, de planetas que estejam se aproximando, que interferem nessas forças, pode ser, e outras coisas mais. Então, esses são juízos sobre a terra. E os 7 anjos, que tinham as 7 trombetas, preparam-se para tocá-las. Opa! No 7º selo, há uma preparação dos anjos com a trombeta. E o primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva. Primeira trombeta. Tocou a trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue e foram lançados na terra. Que fora queimada na sua terça parte, queimou-se a terça parte das árvores. Árvores aqui não são árvores e nem erva é erva.
simboliza homens, simboliza a humanidade. Nesse desenho, nesse ambiente que está acontecendo aqui, de juízo, ele simboliza aqueles que vão receber o impacto dos terremotos, da lâmpada, da saraiva, são as árvores que simbolizam homens. Eu tenho aqui passagens que podem apresentar e mostrar isso para você, mas não vou cair, vai demorar. Ok? Está lá em Ezequiel e outras, fala sobre árvores, o ser humano, suas vaidades, seus complexos, suas conjunturas, seus sentimentos. E o segundo anjo, eu já falei para vocês que é a única trombeta que apresenta algo literal, que possa vir algo do céu mesmo, e vai vir do céu e vai impactar, vai descer sobre a terra. Vamos para a segunda. E o segundo anjo tocou a trombeta e foi lançado no mar. Opa, no mar, não terra. Uma coisa como um grande monte, não é mais uma estrela, algo do céu, uma saraiva que cai do céu. É um monte. E, peraí, ardendo em fogo, com fogo também. E tornou-se em sangue a terça parte do mar. Esse mar aí significa nações, o mundo. Não simboliza mar. Cuidado com outras interpretações que existem aí. Ok? Vamos dizer para você que vai descer coisas na terra, no mar, vai matar peixes, vai tornar água em sangue, como naquela época de Moisés. Não é isso. Ok? Isso aqui simboliza, inclusive na parte final dele, olha só. E morreu até essa parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se até essa parte das naus. Inclusive, essa outra teoria fala que vai afetar o mercantilismo, o comércio de mercante no mundo todo, navios vão ser destruídos. Inclusive, há uma teoria também de que isso possa ser um torpedo de guerras marítimas que vão acontecer nessa época. Olha só, gente, não tem nada a ver. Para mim, não tem nada a ver. Vou falar uma coisa: se todas as trombetas forem literais, todo mundo avaliar, isso aqui em 7 anos vai tornar desculpa, mas vai ser para cada ano uma coisa assim, não tem sentido. Ok? Então, o significado é espiritual, é simbólico. Isso aqui está se referindo a um monte. Vamos lá, segunda trombeta. Olha, isso aqui é uma imagem que eu coloquei para vocês. Imagine isso aí. Senão isso aqui, já pensou, gente? O mundo fica desse jeito aí? Né? E toda hora, peraí, gente. Vamos trazer a coisa para uma certa realidade. E os estudiosos, tá bom? Então isso aí, ó, vai acontecer, tá? Eu ver se outra imagem, eu mudei outra imagem aí. Não, volta. Ué, não mudei essa imagem aí não. Mudou? Tá. Ué, essas duas tem mais uma. Aí. Saraiva, tá vendo? Ó? Sangue, fogo, ok? Então é o seguinte, vamos agora lá para o próximo. Olha lá. Primeira não. Segunda. Aí, essa aí o monte, ok? Pode ir. Olha lá. Um monte, reino em chamas. Um dos 10 reinos. Eu estava dando essa referência, eu não botei muita referência bíblica, porque senão a gente for ler, não vai dar tempo. Aí está bem resumido. Esse monte simboliza um reino dos vários reinos que existirão nessa época. O que são os reinos dessa época? Fala sobre o mercado comum europeu. Os 10 reinos que estarão apoiando, vinculados ao anticristo, nos primeiros 3 anos e meio, com paz, com harmonia, total, vão conduzir um grande, serão vertentes de autoridades no mundo todo, de influência. E esse reino, ele vai no finalzinho dos 3 anos e meio, fechou 3 anos e meio, esse anticristo, a besta, ele vai ser identificado, porque ele vai fazer coisas que todo mundo verá que ele é o anticristo. Quando isso acontecer, um reino, possivelmente eu falo para vocês, é o do anticristo, vai se levantar contra todos que existem. E ele está sendo o quê? Lançado sobre a terra. Esse reino. Ó, retirada até a saída de um dos reinos contra os demais. Guerra, ódio, uns contra os outros. Um dos reinos do Império Romano ressuscitado será alvo da vingança de Deus e arderá em fogo, sendo lançado ao mar.
morte moral, espiritual. Perda da terça parte das naus simboliza navios mercantes de guerra. Sim, mas o comércio mundial atingido, não é destruição das naus. Ou seja, vai haver guerra, vai haver um caos. Teoria sem sustentação, tá? Torpedo ao mar, guerras marítimas, atinge os peixes, nada disso. Vai ser praticamente a presença, a influência terrível da operação desse anticristo, como ele foi identificado, e ele vai trazer uma influência, um movimento sobre a face da terra nessa época, que vai gerar um grande juízo sobre muitas coisas. Cuidado, que às vezes é bom você identificar para onde está sendo o juízo de Deus. Tá? Nessa época que todo mundo vai sofrer, é difícil. Mas às vezes eu vou ter uma parte lá na frente, em que lá está em Salmos, está em várias outras passagens bíblicas, tá? Que nessa época agora, das 7 semanas da grande tribulação, Deus tem um propósito, é aniquilar o mal. Dar um desfecho sobre Israel agora, não mais sobre nós. E aí, quando ele aniquila o mal, essa obra toda que ele vai fazer para aniquilar o mal, ele vai exercer juízo sobre os apóstatas, sobre o judaísmo, sobre muitas coisas. Okay? Pessoas que falavam, tudo que... Gente, é como se Deus hoje fosse tanto amor. Não liga, não é como se Deus não... Pensa que não liga, né? Mas Deus está ouvindo. O coração de Deus hoje é amor. Amém. Jesus veio para isso. Morreu na cruz para isso. Amém. É por isso que eu estou falando, a contagem da dispensação das 70 semanas de Daniel parou por causa da cruz. Não tem como ter juízo, não tem como dar continuidade. Quando isso terminar com a igreja arrebatada, ele deu para judeus, deu para todos. Todos. Quando isso terminar, aí vem o juízo para terminar tudo. E aí aqueles que não quiseram, infelizmente o plano está para isso. E ao final, culmina no julgamento final do milênio, e todos serão lançados no lago de enxofre, com Satanás e os seus seguidores. Que é o inferno, que muita gente acha que não tem, não existe. Vamos lá, vai passar. Terceira trombeta. Vamos lá. E o terceiro anjo tocou a trombeta, versículo 10. E caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. Rios e fontes de águas, novamente, não são rios e fontes de águas. É a simbolismo daquilo que dá vida ao homem. Daquilo que traz vida, que traz influência. Como a água hoje, nós somos condicionados à água, não somos? Não somos. Qualquer coisa que venha para nós, quiser nos atingir, vem por meio de quê? Lá na Marinha a gente fazia sabotagem, né? Uma das coisas que a gente ficava preocupado com o porto, exercício, era alguém botar veneno em água e comida. Então na hora que entrasse qualquer coisa, a gente espolhava tudo. Por quê? As águas são fontes de vida para nós. Se alguém toca na água, fácil acabar com todo mundo, toca na água. Okay? Então as águas, fontes de águas aqui, não quer dizer aquilo que todo mundo pensa, a água vai mexer na água, nada disso. Diz que essa grande estrela, engraçado, que essa grande estrela vai nos retratar, porque estrela é uma luz, então o Sol que é luz, não é isso? A autoridade máxima, as grandes estrelas, são autoridades. Então, você fazendo um estudo melhor sobre isso, essa grande estrela tem mais uma autoridade além do anticristo que vai estar nessa época aqui, quem eu já falei. Nós vamos ter também o falso profeta lá de Israel, que é a besta religiosa, e nós vamos ter também, o que nós falamos aqui, sobre aquela outra autoridade que nós falamos, que é a que vai assumir a Babilônia mística, que é um líder religioso que vai coordenar a junção de todas as congregações e igrejas que têm liberdade religiosa. Imagine, liberdade religiosa nessa época. Seitas que vão surgir, vai juntar tudo, esoterismo, ecumenismo, tudo que você pode imaginar, e vai compor a Babilônia mística, que está lá na frente. E aí eu pergunto para você, esse terceiro elemento
vai estar influenciando a besta política e também vai estar se somando a besta, o falso profeta de Israel. Engraçado, 3 seres. Um vai estar sediado em Roma, ok? Está em Roma, eu vou mostrar para vocês lá na frente depois que é em Roma, mas não se sabe. Vocês já ouviram falar sobre o negócio sobre 7 montes? Esses 7 montes está apontando lá para Roma. Então é o seguinte, é a configuração local mesmo. Tá? Então é o seguinte, é Roma, mas não, por favor, não estou dizendo aqui que é a igreja católica, nem Papa. Nós temos que estudar bem, e vou falar, o Apocalipse, a gente vai ter que ver os fatos se juntando até o final para a gente saber. Mas essa autoridade vai se levantar, talvez até como líder dessa nova ordem mundial que está se levantando aí. Que vai juntar budismo, vai juntar hinduísmo, vai juntar tudo. É a nova configuração religiosa que o mundo vai tomar nessa época. E aí esse vai estar em Roma, aonde? Dentro do Império Romano ressuscitado, junto com o Anticristo. Vai influenciar demais as posições desse Anticristo sobre o mundo. Então, essa grande estrela, revelação do chefe da Babilônia mística, se refere a essa pessoa, essa autoridade religiosa que vai se levantar nesse dia. Monte, reino, estrela, pessoa, grande estrela, chefe distinto, difusor de luz espiritual, mas que se tornou grande apóstata. Olha só, eu gosto dessas palavras, eu vou ter que ver. Ué, é estrela porque ilumina, certo? Então ele tem efeito de iluminar. Só que não vai ser a luz de Deus. Essa grande estrela vai cair. Ele vai ser apóstata. Então você tem que ter cuidado, porque vai saber o quê? Vou falar aqui algumas coisas aqui, desculpa que vem na minha cabeça, tá? Mas não vou direcionar não. Vai dizer o seguinte, peraí, que não existe mais inferno. Cuidado, estou jogando aqui, tá bom? Mas peraí, nós estamos com 2000 anos. Sempre foi falado que cristianismo acredita no inferno. Mas peraí, alguém fala que não existe mais inferno? Peraí, agora está dizendo que não existe mais. Estão inventando muitas coisas aí que não teve Adão e Eva. Entendeu? E aí começa a se apostatar. Por exemplo, aí, então agora é que vai poder. Tem mais coisas aí, gente. Se procurar, tem mais coisas vindo aí, de tudo que é lado. Por exemplo, tem uma igreja evangélica, tem cuidado, eu acabei de passar em frente a ela aqui no canal 3. Não estou dizendo, por favor, eu acabei de ver agora o nome da igreja, não vou nem dizer o nome. Está ali no meio do canal 3, está até fazendo obras lá, está surgindo. Esta igreja aí, eu não identifiquei ela, não sei se é. Lá no Rio de Janeiro, o pastor que ela tinha inúmeras congregações grandiosas no Rio de Janeiro, foi toda dizimada. Hoje tem poucas igrejas dela, sabe por quê? Tirou o jejum, tirou a ceia, não precisa ceiar, não precisa jejuar. E outra coisa, uma vez salvo para sempre. Ok? Cuidado. E eu vi o nome dela direitinho ali, e eu vi o emblema da igreja, eu acho que era. Ok? Havia pessoas. Então, cuidado, porque hoje, quando a gente fala em igreja, gente, não é só música e coisinha bater palma, não. Você vai para a igreja, cuidado, pergunte o que a igreja acredita. Crê na Trindade? Crê que Jesus é o Filho de Deus? Crê na Trindade? Eu já aprendi isso na escola teológica. Crê na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo? Crê que Jesus é o Filho de Deus que morreu para morrer por nós? Tem gente que não tem isso. Que Jesus é o Espírito evoluído, que Jesus é não sei o quê, Jesus é um messiânico, que não veio ainda na terra. Jesus é o Filho de Deus que veio à terra para morrer, ressuscitou, para vir a destra do Pai para nos tirar dos pecados. Crê nisso? Porque senão tem música linda, vai ter pulo, vai ter glória, vai ter línguas, mas não tem base nenhuma no cristianismo. Tem uma igreja lá no Rio de Janeiro, já falei para você, fundamento fora de Cristo. E a Bíblia fala que o alicerce da igreja é Cristo, não é outra pessoa. Aleluias. Então cuidado.
rios, fontes de águas, vida de uma nação. Terça parte será contaminada com a doutrina falsa. Olha a contaminação da água. Uma doutrina falsa que causará morte espiritual. E aí fala aqui que vai ser o quê? Ó, e o nome da estrela era absinto. Absinto é uma planta amarga. Você já viu aí aquele chá que o pessoal, a carqueja? Não é isso? Quem conhece carqueja? Coloca um pouquinho de carqueja na água aí para você. É uma amarga horrível. É um absinto. Não é assim. Eu estou só dando um exemplo. Mas o absinto é a mesma coisa. É uma amargura, uma coisa horrível. Mas é um veneno, tá? E ela vai o quê? Contaminar os homens. Esse ser influente religioso que vai estar lá ajudando o anticristo, liderando as igrejas, a religiosidade da época, vai o quê, gente? Vai assumir a chefia da Babilônia mística, que vai ter lá a figura de uma prostituta. Por que prostituta? Porque era antes uma e quebrou as regras todas. Tá? E aí ela vai o quê? Ela vai ter um absinto e vai jogar na água. Vai contaminar todos. Morte espiritual. As pessoas vão ficar mais afastadas de Deus ainda. E aí quando ele fala, vai contaminar e vai matar a terça parte. E o quarto anjo, vamos lá para o próximo. Quarta trombeta, eclipse. Foi ferida a terça parte do sol, e a terra, a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte dele se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, é semelhante à noite. Opa, peraí. Se eu te fazer isso, o que acontece, eclipse? O que você tinha de verdade não vai ter mais. A verdade, nós falamos que o Espírito Santo vai sair, não vai estar conosco. Ninguém. O Espírito Santo vai estar atuando, mas não sobre o homem para trazer elucidação de mais nada. Mas a verdade, aí nesse momento fala que a verdade vai subir. Não vai ter luz. Não vai ter verdade. Imagine se hoje nós estamos aqui, nós somos alvo hoje na nação brasileira de algo que a mentira estava bem prominente no Brasil. Fake news, um monte de coisa baseada tudo em mentira. E agora imagina essa aí. O que vai governar é a mentira. As pessoas não vão ver base nenhuma, verdadeiro, nada. Nada. E ouviu o anjo voar no meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos três anjos que hão de ainda tocar. Por que ele falou três ais aí? Confirmou. Porque ele está se referindo a três ais nessas últimas trombetas. E nas próximas três nós falamos de quatro. As três, vamos falar de três ais. Vamos falar um pouquinho mais ainda sobre a quarta. As ações das quatro trombetas não alcançam os homens. Ok? Mas os seus recursos no mundo exterior em que habita. No entanto, os três últimas alcançam. Na verdade, é que essas três últimas agora, ali fala notado que nós falamos de relatos, não é que atinge os homens. Nós falamos sobre relatos, sobre coisas que vão acontecer no sentido genérico, mundial, acontecimentos. Mas essas últimas três agora, diz que vai afetar profundamente e atingir os homens. Tá? Aí eu coloquei ali, ó, Salmo 2, 1 a 3. A eles são destinados os ais. Está lá escrito, os apóstolos. O juízo, é por isso que eu estou falando, de vez em quando é bom identificar para onde vai o juízo. O juízo dessas trombetas está indo muito para apóstatas. Pessoas que largaram a fé. Era uma coisa com Deus e entregaram tudo. Por isso que o anticristo, supostamente, por algumas outras passagens, falam que ele vai ser um judeu e cristão apóstolo. Ele vai ser um judeu que foi cristão e que virou apóstolo. Não é assim? Vamos passar? A quinta trombeta, o primeiro ai, que é o capítulo 9. Nós estamos entrando agora no capítulo 9. Já são 9h30, só mais um pouquinho, estou acabando aqui. E a gente, eu estava querendo acabar as trombetas, mas você vê que não dá.
Nós vamos entrar praticamente na quinta trombeta e as 3 assim se seguem, são muito boas de estudar, mas vamos lá. E o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra. Opa, peraí, uma estrela caindo do céu? Mas já não caiu uma grande estrela? Antes, caiu. E agora de novo uma outra trombeta caiu, uma estrela? Aí os estudiosos foram levantar isso aí e descobriram a seguinte coisa: essa estrela realmente já estava na terra. Então, essa estrela está falando o seguinte, que nesse momento da quinta trombeta vai ser entregue a mesma estrela que nós estudamos, que é aquele influente religioso, chefe da Babilônia mística, que vai ser entregue poder para ele. Antes ele influenciava de uma forma, mas agora não. Ele vai ser investido de grande poder. Olha só o poder que vai ser entregue a ele. E abriu o poço do abismo, foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Eu não quero aqui explicar, irmãos, vou falar muito breve, está por cima, para não cair, que é outra. Por isso que eu estou falando, para estudar Apocalipse, você tem que saber a Bíblia toda. Eu não sou especialista para saber a Bíblia toda, confesso para vocês. Mas eu já li partes que vão se encontram e juntei as partes que vão entender isso. Quando se falar em poço do abismo, nós temos que ir lá atrás no jardim do Éden. Ok? Como eu falei para vocês, aquelas duas terras, no princípio criou os céus e a terra era assim forma vazia. Houve um cataclisma, houve a expulsão, ou havia os anjos. Há uma teoria, tudo teoria, ok? Essa teoria é de que os anjos tenham morado aqui antes do homem. E aí havia um grande tipo de batalha. Nessa batalha entre os anjos que permaneceram com Deus e aqueles, lembram de um terço que foram rebeldes que caíram na terra, que foram lançados na terra. Hoje esses anjos foram expulsos daquela época da terra, mas eles ficaram como chefe de potestades do ar. Eles não estão na terra, eles estão no ar, ok? Então, e eles já têm acesso ainda. Quer ver lá em Jó, não comparece um diante do tribunal de Deus, ok? E eles têm ainda acesso. Em 3 passagens já descobri mais 2, tá? E tem acesso, mas são do ar. Mas naquela época era na terra. Você se lembra que Jesus falou assim: eu vi um raio do céu que desceu por a terra? Era Satanás. É por isso que Jesus, quando vem aqui, todo o poder lhe foi dado no céu e na terra. Quando ele vai para a cruz, ele vai pegar a chave de volta. Ele prega os mortos. Você sabia que Jesus, quando morreu na cruz, quando ele desce, ele vai até fala que é o fundo da terra, e ele prega aos mortos que não eram mortos. Mas por quê? Para poder salvar? Não, não é pregar para salvar. É para pregar, para dizer que ele venceu. Ok? Cuidado com isso aí, tá bom? Você vai ver muita gente dizendo: por que foi pregar? Pregar não. Pregar ele foi dizer o seguinte: ó, eu venci. Vocês passaram por toda a história dizendo que haveria um, Isaías, ali falando, lá no início Cristo, que haveria um, que ia ter um renovo em Israel, tal. Aí ele vem, ele vai lá embaixo e fala: ó, sou eu, venci. Okay? E depois ele vai para o Pai e leva a chave do inferno com ele. A minha vida só. Tem até um mistério aí. Naquele dia que Jesus morreu, não teve gente que ressuscitou? Vocês se lembram da Bíblia? Que apareceram uns até nu. Saiu do túmulo. Ok? Por isso, cuidado. Ele não foi ali para salvar. Mas naquele dia, Jesus estabeleceu ali pessoas que ele viu que precisavam da salvação. Tá? E que recebem, voltam à vida para recebê-la. Porque ninguém consegue salvação depois de morto. Okay? Quem está morto, está morto. Aquele lugar não tem mais como pregar, não é aquela desculpa, a grande princípio aí, o grande sobre a questão hoje que nós temos, desculpa aqui falar, mas a Igreja Católica prevê o purgatório. O que é o purgatório? O purgatório é exatamente isso: você morre no estado que for, e aí existe um tempo, por isso que ela missa de 7 dias. Um tempo que
você fica lá em cima para purificar-se do pecado. E aí, e até aquela passagem de Lázaro, do rico, que negócio todo, né? É um momento em que a pessoa, mas vê que no Lázaro rico, um está lá, ele vê o outro. No inferno, o outro está aqui no seio de Abraão, e o outro está não sei o quê. Ele vê, mas não tem como influenciar o outro. Passar. Então, essa teoria do purgatório, de que ainda há a possibilidade de salvar alguém depois da morte, não é nossa. Tá? Isso está dentro daqueles 7 livros apócrifos que tem na Bíblia Católica e não na nossa Bíblia, que é derivada direto da tradução do hebraico. Okay? A do católico é a Septuaginta, que é a versão grega que vem lá do latim, que é daqueles 72 anciãos que se tal e que incorporam 7 livros a mais. Okay? Acender velas, okay? Para os mortos, acender velas para os mortos, orar purgatório, esse 7º dia, tudo isso está nesses 7 livros aí, que a nossa Bíblia não tem. Nós não cremos dessa forma. Tá? Mas lá você vai ver Tobias, Macabeus, mas outros livros. São 7. Vamos lá. Mais 5 minutos aí, vocês aguentam? Vamos lá. Quinta trombeta. Não perdi aqui agora. Assim, e abriu o poço do abismo e subiu assim, poço do abismo. Então lá, eu não vou falar aqui agora, tá? Mas tem passagens bíblicas, foram expulsos. E aí o seguinte, Deus encerrou os decaídos no abismo. Demônios, anjos decaídos foram presos. E agora, no final, presos por quê? Como se fossem seguros. E mais na frente tem um chão mais interessante ainda. E aí, foram seguros, presos, e agora vão ser liberados aqui, nessa trombeta. Olha lá. Com fumaça de uma fumaça do poço, e subiu uma fumaça do poço como uma fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. A palavra que é falada é que esses demônios vão fazer por 5 meses aqui na terra. Não vieram, eu não vou ler aqui, não vieram para consumir plantações, não vieram para consumir árvores. Aqui, ó. E foi-lhes dito que não fizesse dano à erva da terra, nem à verdura, nem à árvore, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Quem é que tem na testa o sinal de Deus? Os assinalados, 144 mil judeus. O resto, todo mundo vai ser atormentado por esses demônios. Sabe o que esses demônios fazem? Vou falar aqui uma coisa bem rápida para você. Só uma provinha na sociedade, a pressão. Porque quando ele fala de escorpiões que vão dar picadas, vão querer a morte, mas não vão morrer. Eu vi em vários livros, vão querer a morte nesses dias e não vão ter morte. A pressão vai ser tão terrível na humanidade. Sabe o que é isso? Ir para uma praça e enfiar o crucifixo, sabe, naquele lugar? Isso é demônio. Isso é demônio. Não precisa me mostrar mais nada. É demônio. Nós tínhamos isso aqui há 10, 20 anos atrás aqui no Brasil. Mas não tínhamos. Isso aí, sabe o que é isso? Uma liga começou há 30, 40 anos atrás, com os nossos avós, eram evangélicos, e ninguém tinha esse problema, ninguém via um rabinho de Satanás, nem chifre no El nenhum. Hoje você vê visível, por causa da mensagem subliminar. Até sorvete tem um rabinho maligno hoje. E ele foi se entrando no meio da sociedade. Tem até o Hellboy, filme para criança. Sabe o que é Hellboy em inglês? Menino do inferno. Você já viu o personagem todo vermelho com chifre? E herói. E herói. E ele foi entrando. E hoje ninguém vê mal nenhum nele. Então, é uma situação que nós vamos sair tudo é demônio. Nesses dias aqui, nos 7 anos, nós não estaremos aqui, vai se manifestar por 5 meses, atormentando a sociedade, o mundo todo, com coisas, aberrações que você não imagina. Não é gafanhoto de comer, não. Ele vai consumir
vidas, vai levar vidas para o hospital, é como um demônio gadareno, vai se lançar, jogar no fogo, vai se jogar na água, ninguém vai entender nada, doenças da mente, tudo que você pode imaginar, depressão. Já está, nós estamos entrando. O mal do século hoje é o mal da mente. Alzheimer, pânico, doenças da mente. E foi-lhe dado permitido que não matassem, mas por 15, que não matassem, mas que por 5 meses o atormentassem. O seu tormento será semelhante ao tormento de escorpião, quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o aspecto dos gafanhotos era semelhante a de cavalos aparelhados para a guerra. Aí vocês vão ver na internet um monte de pessoas lutando parecido, gafanhoto com aviões de guerra. Vocês vão ver na internet. Não tem nada. Ok? E tinham sobre si rei. Quem é que tem sobre rei, gente? Quem é que tem gafanhoto como rei? Então não é gafanhoto. Ok? E tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. Isso, o significado dos dois é destruição. Passado é já um ai, e eis que depois disso vem ainda 2 ais. Então o primeiro ai é isso aí, né? Picadas de escorpião demoníacas sobre a humanidade. E vai doer. Você viu aí que é como se fosse uma dor de uma picada de escorpião. Vai ver uma pessoa com picada de escorpião. Bem, gente, nós vamos entrar aqui agora na 6ª trombeta. Vamos deixar para a próxima, cada hora. A 6ª trombeta, nós estamos aqui para entrar na 6ª trombeta, capítulo 9, versículo 13. Certo? E aí, como nós terminamos a 6ª, vamos falar da 7ª. Na 7ª vai ter um silêncio de novo. Ok? No 7º vai ser uma alegria no céu. O tema. A 7ª trombeta é só alegria no céu. O que é alegria que ele vai falar? Essa alegria, ele vai falar o seguinte: vai ser a antecipação da alegria, do gozo inefável, de saber que o dia está chegando, em que Deus vai finalizar. E aí vamos entrar, vai dar um período, um silênciozinho, e aí vai ter algumas coisas que vai ser anunciadas. Vai ser o livrinho trazido do céu. Um livrinho vai ser dado a João. Ele vai comer o livrinho, vai ser amargo na boca, mas doce. Doce na boca, mas amargo por dentro. Para João. E aí vai ser depois das 2 testemunhas e o falso profeta. Vai ser anunciado nesse capítulo 10 para o 11. Então vamos terminar o 9, vamos para o 10 e para o 11. Aí nós vamos entender o lance das 2 testemunhas. Que todo mundo pensa que é Enoque, Elias, né? Porque não viram morte. E que vai estar lá uns 3 anos e meio, grande tribulação no final, para fazer frente, vão pregar o Evangelho com sinais, maravilhas, no poder de Elias. Sabe João Batista, não é? No poder de Elias e de Moisés, sinais, maravilhas. Já pensou no meio da grande tribulação, com o anticristo com tudo, surge 2 homens. E aí não podemos especular, porque pode ser homens mesmo, né? E vão ser usados para olha, pregar o Evangelho com tanta glória, mas serão mortos e decapitados em praça em Israel, em Jerusalém. E todo o mundo verá. Mas no finalzinho, o que é que vai acontecer? Vou terminar com isso agora, só para dar um gostinho na próxima aula. Eles serão ressuscitados na praça, na frente de todo mundo. Aleluia. Serão ressuscitados e todos verão eles com cabeças mortas, têm novamente vida. Para que eles saibam que existe um Deus que pregou o Evangelho e ele é verdadeiro e é real. Aleluia. Pastor, se Abaddon e Apolion é o
Satanás. Né? Ele segurou a chave do abismo, do poço do abismo, ele abre, tá? E esse Apolion, ele tem praticamente a chave dele, na mão dele. Agora é o seguinte, há um problema, para quem conhece a Bíblia, a chave foi Jesus venceu a chave. Né? A chave do inferno é do Senhor, só que ele deixou encarcerado. Tá? Só que a chave foi entregue a essa pessoa. Aqui diz, não é que ele tenha, a chave foi entregue a ele. Então esse Abaddon é o líder desse monte de demônios que estão aí. E ele, a chave foi dada para ele e ele abre a porta. Na verdade, o poço do abismo é um lugar mais baixo do que o abismo. Poço do abismo. Okay? E aí ele abre e esses demônios são liberados. Okay? Mas depois lá na frente eles serão presos novamente. Serão eternamente presos. Mas imagine os demônios que já existem hoje com mais isso. E esse é o problema. Você já vê na sociedade o que acontece. Né? Você sabe que os demônios hoje não têm poder para matar ninguém. Ele não mata. Se ele pudesse ter uma arma para matar e atirar em todo mundo, nós nem vivíamos mais aqui. Na verdade, Deus precisa, lembra de Jó? Pode tocar na vida de Jó, mas não lhe tire a vida. Por quê? Não pode. Ele sabe que não pode. Ele induz o homem a tomar decisões que o pode levar à morte. Acelerar a sua morte. Ele pega um carro, fala, acelera o carro. Ele, não, bebe bebida. Bebe bastante. Bora. Ele induz o homem, pela sua própria decisão, incorrer em atos que levem à morte de outros ou de si mesmo. Viu nesses dias aí, ok? Então, demônio nenhum pode matar ninguém aqui. Tranca a rua, sei o que tal, vai me despedaçar no meio da rua, vai passar por cima de mim, Meu irmão, Deus está na tua frente. Amém. Ninguém pode tocar em você se Deus não quiser. Agora, se Deus permitiu, porque Paulo falou que Deus permitiu que eles tu gosta dele? Que tinha um espinho na carne. Agora, quem sou eu para dizer que o marido não vai tocar em alguma coisa? Na verdade, se ele tocar, fique sabendo. Deus permitiu. Ok? Então, Deus usa qualquer coisa para trazer o homem à salvação. Se Deus permitir, por isso que ele fala, se Deus permitir Satanás tocar em alguém, é para poder salvar. E inclusive Paulo, na época, orientando Timóteo, falou, quando alguém chegar a um estágio tal de pecado, lá em Coríntios, a igreja que tinha dons, mas que tinha problemas terríveis, incesto dentro da igreja, pecados terríveis dentro da igreja, ele falou, se não tiver mais jeito, entrega a Satanás. O que é essa expressão? Não é entregar, não. Satanás, então vem cá, Satanás, entrega. Não é assim. É o seguinte, faz o que tem que fazer. E essa pessoa tem que tomar as suas devidas saídas e decisões lá fora. Nós não podemos ajudar. Tentamos ajudar e fizemos o possível. Agora, se você não entrou e não quis, você vai ter que se submeter agora a uma correção da vida. É entregar Satanás. É correção da vida. Porque diz que no mundo jaz o maligno. Ele está lá fora. E tem uma hora, tem estágios que pessoas dentro da igreja chegam ao limite e nós não temos mais como lidar. E aí entregamos. Nós tivemos o caso aqui. Alguém lembra? Nós tivemos o caso. Foi difícil para mim tratar aquele caso. Muito difícil. Mas não podia mais congregar no Senhor. Ok? Porque senão pessoas aqui seriam prejudicadas. E aí a gente entrega. E graças a Deus eu estou sabendo hoje que está na igreja. Amém. Eu falei até para a esposa daquela pessoa e falei, olha, vamos para outra igreja. Aqui você não dá mais. Né? E quem lá, se pastor, tem bastante, eu oro para que Deus abençoe, que se ache uma posição até diante de novas pessoas, um ambiente propício ao crescimento. Mas as pessoas que estão aqui não dá. Né? Porque aqui foi o que aconteceu. E aí, não foi coisas assim, não foi coisas assim de pessoas ímpias, não foi de crente, só que é casado com a crente. E aí a gente não pode estar no nosso meio pessoas que estão com certos costumes, e isso estava impactando pessoas aqui dentro. E aí a gente tomou uma decisão de pedir para que se afastasse, a pessoa teve que se afastar. E aí
tomou o seu devido caminho, graças a Deus está com a esposa, não é da igreja. Não é falar que está querendo se batizar, amém. Mas graças a Deus, porque Deus tem uma forma de fazer essas coisas, mas às vezes não é conosco. Okay? Então vamos orar. Pai querido, muito obrigado pela tua palavra, pela mensagem, pelo entendimento da tua palavra, pelo conhecimento desse livro. Senhor, nos ajuda a cada dia a buscar mais o profundo desse livro, para que possamos trazer a revelação para esses dias, para os crentes e aqueles que te amam, que te adoram e que precisam saber a tua verdade, para que possam, Senhor Deus, observar os fatos e notícias desses tempos, o final dos tempos. Pai, em nome de Jesus, ajuda, capacita cada um, para que venham, Senhor, cada vez mais aprender a tua palavra, para a glória do teu nome. Muito obrigado por hoje, em nome de Jesus. Leve-os em segurança para suas casas e tenham um excelente dia. E amanhã, Senhor, possamos aqui estar nos reunindo às 8h30 para a mini vigília até meia-noite. Pai, ajuda-nos amanhã. Traz, ó Deus, amanhã um momento que possamos nos apresentar diante de Ti em orações, para apresentarmos a Ti um cheiro agradável nessa oração, para que Tu venhas operar grandes coisas em nossas vidas. Em nome de Jesus, com o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito seja sobre todo o povo do Senhor aqui, que todos digam amém. Juntos somos mais fortes.